Talvez você veio aqui nesta noite, com certeza não foi por minha causa, não foi por causa de alguns irmãos, mas você veio aqui por causa de Cristo. Você veio aqui por causa do Senhor, eu creio nisso. Então que nesta noite você possa conectar a sua mente e o seu coração na presença do Senhor e dizer: Senhor, neste momento eu me esvazio de mim mesmo. Neste momento, Senhor, Pai, eu me jogo aqui neste lugar. Eu rasgo meu coração, porque eu creio, Senhor Deus, o lugar que eu estou não é um lugar comum e normal. Eu estou diante da Tua presença, estou diante da Tua face. Os meus olhos físicos não conseguem enxergar, mas o meu coração começa a palpitar mais forte, porque a Tua presença é real neste lugar, a Tua glória é real neste lugar. Começa a interagir com a presença do Senhor neste lugar, meu irmão. Para você interagir com a presença do Senhor, você precisa se esvaziar. Ei, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. É santo, é santo, é santo. E Ele convida os filhos para entrar no santíssimo lugar nesta noite. Que nesta noite, meu irmão, abra o seu coração, abra a sua mente. Se você sabe cantar, cante. Se você quiser adorar, adore. Se você quiser falar em línguas estranhas, fale. Que nesta noite você fique à vontade. Tem uma ação nesta noite, meu irmão. Tem uma ação nesta noite. Tem uma ação nesta noite. Tem uma ação nesta noite como filho. Oh, Rabande conta lamanai. Tem uma ação como sedento. Tem uma ação como faminto. Vamos, igreja do Senhor. Tem uma ação nesta noite. Vamos. Vamos. Oh, Rabande conta lamanai. Vamos, 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 vamos. Tem uma ação nesta noite. Deixa a tua glória inundar esse lugar. Vamos! Oh! Tem uma ação nesta noite, igreja! Tem uma ação nesta noite, igreja! Tem uma ação nesta noite! Tem uma ação nessa noite. Tem uma ação nessa noite. Oh! Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos. Vamos! Levante as suas mãos e diga: tem uma ação neste lugar. Vamos! Vamos! Vamos, igreja! Tem uma ação! Tem uma ação! Tenha uma ação! Age, reage nesta noite! Reage nesta noite! Reage, igreja! Oh, Ramanda, oh, Ramanda, Rabachore, Malaba.
Vamos! 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 Pedimos, deixa queimar, deixa queimar. Vamos, vamos, vamos! Fogo não se apaga. Vamos! Nós clamamos. Tem uma ação nesta noite! Nós Tem uma ação nesta noite! deixa queimar, teu fogo não se apaga, deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar, deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar, deixa Vamos! queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Só as vozes. Levante as suas mãos, só as vozes. Só as vozes. Levante as suas mãos. Vamos, vamos, vamos. Deixa a tua glória. Tem uma ação nessa noite. Tem uma ação nessa noite. Vamos. Mais forte. Vamos. Vamos. Mais forte. Vamos, vamos. 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 Abra os céus. Tem uma ação. Deixa queimar. Vamos, vamos, vamos. Deixa a tua glória inundar esse lugar. Oh, Deixa queimar. Deixa Oh. a tua glória inundar esse lugar. oh, oh. Aleluia. 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 Xereba, baba, xereba. Aleluia. Nós clamamos, nós pedimos, deixa queimar, teu fogo não se apaga. Vamos! Nós clamamos, nós pedimos, deixa queimar, teu fogo não se apaga. Nós clamamos, nós pedimos, deixa queimar, teu fogo não se apaga, deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Segura na mão da pessoa que está do seu lado nessa noite. Deixa queimar, Segura nas mãos da pessoa que está do seu lado. deixa a tua glória Vamos, 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 inundar vamos. esse lugar. Tem uma ação nesta noite, tem uma ação, tem uma ação, tem uma ação. Reage, reage. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Tem uma ação nesta noite. Sarabacoremande colchele baba. Erebanda la basturi balaba.
Vamos, vamos! 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 Tem uma ação nesta noite! Tem uma ação nesta noite! Reage! Xarabacorama! Reage! Xarabacorama! Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Senhor, oh Senhor, oh Ramande Conchiribalaba, oh Deus, oh Deus. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Você tem um minuto para ser espontâneo neste momento. Que nesta noite você precisa ter uma ação neste lugar. Você precisa reagir. Pois o Senhor tem preparado coisas grandes que os teus ouvidos não ouviram, os seus olhos não viram, e nem subiu ao teu coração aquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas você precisa ter uma ação, você precisa reagir. Que nesta noite você faça desse momento um momento único, um momento único, e dizer diante dele: Senhor, independente da situação, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou agir, porque eu sei que o Senhor será comigo por onde quer que eu andar. Que nesta noite o que o Senhor espera é você ter uma ação, se posicionar em ação, reagir para aquilo que está reservado e preparado para você ser ministrado, ser derramado. Então que nesta noite você tenha uma ação, pois grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Ó Senhor Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor falou comigo na minha intimidade, no meu relacionamento contigo, Senhor, que eu possa trazer para a tua igreja aqui nessa noite. Porque eu creio que o Senhor preparou esse momento para aquilo que o Senhor, Pai, colocou no meu coração. Eu consiga, Senhor, ministrar nesta noite, para que os meus irmãos, da mesma forma que eu fui tocado, da mesma forma, Senhor meu Deus, que eu fui ministrado, que os meus irmãos aqui também sejam ministrados pelo Senhor. Ó Deus, me dá graça, me dá sabedoria, me dá trepidez, me dá coragem e ousadia aqui nesta noite, Pai, para que a tua palavra seja semeada em nome de Jesus. Aleluia. Você que pode aplaudir ao Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Pode se sentar. O nosso pastor missionário César
Nesse exato momento, ele está ministrando na ICB Xaxim. Amém? E ele pediu para que eu ministrasse uma palavra aos meus irmãos. E eu vou ministrar aquilo que Deus colocou há algum tempo em meu coração. E eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero que você preste muita atenção, porque eu acredito que nós precisamos, para o ano que vem, a gente vai para um novo tempo, um novo tempo. Eu tenho certeza que também está preparado coisas novas para as nossas vidas. Mas nós não podemos ir para esse novo tempo da mesma forma que nós estamos. Nós estamos sendo ministrados nisso. Nós precisamos fazer um check-up. Nós precisamos se avaliar. Nós precisamos, irmão, eu quero te convidar a um grande desafio aqui nesta noite. Está com eco. Está resolvendo? Obrigado. Então a gente precisa ir para um novo tempo. A gente precisa, irmão. Amém? Quando a gente entra no casamento, a gente não pode levar a mala da solteirice. A gente tem que deixar, é um novo ciclo, é um novo tempo. Então a gente vai entrar o ano que vem com um novo tempo. E Deus preparou tudo certinho, nos mínimos detalhes. Talvez você não está conseguindo enxergar e ver, mas irmão, só confie que o Senhor tem grandes coisas. E eu gostaria que a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que fala sobre ação e reação. Né? Eu falei domingo aqui passado, né? Que Deus tinha me dado uma palavra. E houve a oportunidade de eu estar ministrando aqui hoje. Ação traz uma reação. O reino de Deus também é assim. O reino de Deus é uma ação nossa para ter uma reação. E eu gostaria de ler em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Eu gostaria de destacar aqui apenas a última frase, pois o que o homem semeia, isso também ceifará, colherá. É uma ação de semear para ter uma reação da colheita. Se você não plantar, você vai conseguir colher? Mas muitos de nós queremos colher algo que nós não plantamos. Muitos de nós queremos ter algo que nós não pagamos o preço. Nós precisamos passar e ter ação da semeadura para ter a reação da colheita. Isso é fundamental na minha vida e na sua. Não tem como você querer colher algo que você não plantou. Nós queremos colher muitas coisas. Nós queremos ter muitas coisas. Nós almejamos a ter muitas coisas. Mas a pergunta aqui nesta noite não é aquilo que Deus vai fazer, mas é aquilo que você precisa fazer. Com Deus não tem problema, pois a Bíblia fala que Ele tem todo o poder para fazer aquilo que é impossível para o homem. Mas o problema não está naquilo que Deus quer fazer. Aliás, aquilo que Deus pode fazer, mas aquilo que nós devemos fazer.
pois ação semear, terá, pois, uma reação de colher. Não podemos nos enganar em querer colher aquilo que nós não plantamos, pois não podemos nos enganar em querer uma reação se não tivermos uma ação. Mas também não podemos esquecer que a reação que tivermos no reino de Deus, também teremos uma reação do reino de Deus para as nossas vidas. Mas se tivermos uma ação no pecar, teremos também uma reação que se chama morte. Eu estou chamando você aqui para uma responsabilidade. Para te chamando aqui para ter uma ação. Tem muitos que empurram a vida com a barriga, sem ter uma ação. Chegou um tempo na sua vida, que você precisa ter uma ação. Você precisa ter um posicionamento. Líder de célula, eu quero te chamar aqui nesta noite, para você começar a ter uma ação na sua célula. Pai de família, quero te chamar aqui para ter uma atenção, para você ter uma ação dentro da sua casa. Mulher, esposa, mãe, para você começar a ter uma ação dentro da sua casa. Aí sim, você terá uma reação. Aí as coisas começarão a acontecer. Chega de dar murro em ponta de faca. Chega de querer algo que nós não plantamos. É muito lindo, nós queremos viver um grande crescimento, grandes conquistas, grandes realizações. É muito fácil, nós queremos se formar, mas o preço de 4 anos de uma faculdade, nós não queremos pagar. Teremos a formatura se nós não estudarmos os 4 anos? A Nath fez faculdade. Está fazendo, Nath? Mas está sendo fácil. Quantos anos você já fez de faculdade? Eu já fiz 3 anos de faculdade. 3 anos. A Ju também, pessoas que eu conheço que já fez faculdade. A Ju. Não é fácil, irmão. Mas chegar nos 4 anos depois, parece que lavou a alma. É ou não é? Consegui, venci, sou coroado, tenho a reação do meu diploma, da minha carteirinha, não sei como funciona, que eu não fiz. Canudo. Você está entendendo? É a reação, mas não virá antes da tua ação de 4 anos, vocês estão entendendo? Não terá uma reação, se você não pagar, não tiver ação de 4 anos ali, irmão, cansado, com dor, às vezes sem dinheiro para ir, sem dinheiro para comer lanche. Acho que o lanche das faculdades deve ser muito bom. Mas se você não pagar o preço, você não conseguirá ter uma reação. E nesta noite gostaria de chamar a tua atenção aqui, para que você meditasse nas ações que você neste ano não cumpriu, não agiu. Normalmente nós no final do ano, para outro ano, nós planejamos, nós escolhemos, nós às vezes falamos, planejamos, mas está na hora de sair do papel e começar a ter uma ação, começar a agir, começar a se mover. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu. Meu irmão, numa prisão onde Paulo e Silas estavam presos,
Eu acredito que você não passou por isso. Levou chibatadas, sangrando, presos. Mas eles começaram a reagir, ter uma ação dentro daquela cadeia. Eles estavam num momento difícil, mas eles tiveram uma ação. Houve uma reação dos céus. As cadeias começaram a se abrir, começou a tremer aquele lugar. Então nós precisamos ter uma ação. E neste ano quantas coisas você deixou de fazer por causa de situações, por causa de problemas, por aquilo que você viu, por aquilo que você ouviu, por aquilo que você ficou sabendo, por aquilo que você imaginou e não cumpriu, aquilo que você estabeleceu em cumprir. Quantos regimes, só para quebrar o clima um pouco. O Elcio foi lá em casa, lá. Posso falar? Posso, né? Me zoou, que você também vou zoar. Não, estou brincando. O Elcio foi lá em casa jantar. Sábado, né? Isso. Foi lá em casa e a gente conversando e tal, trocando uma ideia. Daí eu falei, irmão, eu estou cansado das tuas promessas. Todo ano você fala que vai para a academia. E até hoje, cara, você planeja, não, agora vai. E eu fiquei sabendo que o Brian pagou o ano inteiro para ele. Pode falar, se não é ou não é? Irmão, eu peguei ele de exemplo, mas quantos de vocês aqui, por causa da preguiça, postergando algo na sua vida, não querendo ter uma ação, uma atitude, um posicionamento, irmãos, isso é mal. Isso é mal para você e também para o corpo. O corpo que eu falo é a igreja. Irmão, quando você não tem uma ação no reino de Deus, o corpo sofre. Você sabia disso? Porque o corpo conta com você. O corpo conta com a tua ação. O corpo conta com o teu agir. Mas se você não tomar uma ação, ficar postergando, ficar adiando, ficar ali, sabe, patinando, irmão, não vai ter uma reação do reino de Deus na sua vida. Não se engane, gente. Porque a lei da semeadura, o que você planta é o que você vai colher. Se você planta abacate, você vai colher abacate. Se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você plantar limão, dançou, você vai chupar muito limão, você vai colher limão. É aquilo que você plantar, é a tua ação, é o teu posicionamento, é o teu agir, que as coisas vão acontecer. Se você ficar parado, não vai acontecer. Se os meninos não subir aqui e começar a pegar um instrumento, pegar outro, e o microfone para cantar, não terá louvor, só se a gente colocar numa caixinha. Tem que ter uma ação, para ter uma reação. Então nós precisamos, irmãos, nos avaliar, e ver naquilo que nós temos falhado, naquilo que nós temos deixado a desejar, gente. Amanhã eu faço, depois eu faço, quando der tempo eu faço. Precisamos ter uma ação para ter uma reação. Se nós não tivermos uma ação de oração, não acontecerá o sobrenatural. Se nós não tivermos uma ação de unidade, não haverá um crescimento.
Se nós não tivermos uma ação de comunhão, não haverá um crescimento. Porque a igreja de Atos, eles se reuniam de casa em casa, no partir do pão e na oração. Eles estavam juntos. E Deus acrescentava o número de pessoas salvas. Deus acrescentava porque tinha uma ação. Deus fazia e levavam pessoas lá porque tinha uma ação de fazer. Se você não tiver uma ação, não terá uma reação. Não acontecerá. Se você não mandar um currículo, você acha que as pessoas vão vir na porta da tua casa e... você está querendo trabalhar? Não é assim que funciona. Se você quer ter um casamento abençoado, homem, se você não tiver uma ação de mudar, não vai ter. Igual a minha esposa sempre ministrou aqui, que eu só tenho um testemunho que eu vou contar. Que eu era um ogro de casa. Realmente, eu era um ogro dentro de casa. Bota ogrinho, né? Mini ogro. Mini ogro. Pensa que baixinho também não é brabo, baixinho é brabo também, né? Eu era um ogro, tratava minha esposa com bruto, sabe? Às vezes, o irmão ficava semanas sem falar com ela, não queria falar com ela, não. Nossa, pastor, eu achava que você não era assim. Era, irmão. Irmão, só quem é casado que sabe. Tem os momentos bons e os momentos também difíceis. Então tinha semanas que eu nem conversava com ela. Quando nós ia dormir, irmão, cada um virado para o seu lado. Nem se relava. Verdade. Mas a partir do momento que o missionário nos chamou para conversar, ele começou a direcionar, a pontuar na minha vida e também na vida dela. Eu comecei a ter uma ação em cima daquela palavra. Não foi só ouvir. Eu era orgulhoso. Não dá o braço a torcer, sabe? Eu que sempre, mesmo errado, sempre certo. Verdade. Verdade, irmão. Eu errado e sempre achava que era certo. E quando ela vinha falar, eu falei, não, eu estou certo, você está errado. Mas daí eu comecei a ter uma ação em cima daquilo que começou, o meu pastor, usado por Deus, começou a pontuar na minha vida. Irmão, hoje, igual eu falo para ela, a gente está namorando, a gente está bem. Tem umas faíscas ainda. Tem 2 baixinhos. Tem. Mas graças a Deus, não tem um dia que eu passe sem não conversar com ela, mesmo que eu esteja bravo com ela. Fui liberto. Fui transformado. Você está entendendo? Graças a Deus por isso. Porque eu tive uma ação em cima da direção. Então nós precisamos ter uma ação. Nós precisamos reagir. Nós não podemos ficar apaziguados, aceitando a situação que está vindo contra nós, irmão. Você líder não pode aceitar. Você mulher, esposa não pode aceitar. Homem, você não pode. Não é para sair no fight não, irmão. É você olhar para você, eu preciso ter uma ação, preciso mudar, preciso ser diferente, eu preciso acontecer alguma coisa na minha vida. É ter uma ação. Não é só orar, não é só ficar orando, é ter uma ação, ter um posicionamento, ter uma atitude. Por exemplo, a mulher ora para o marido vir para a igreja, ora. Mas poxa, irmão, orou, mas não fez uma janta para ele. Não mostrou que ela é uma boa cristã, serva de Deus. Fez um café.
Irmão, sabe como que a Raquel me quebrava? Vou te contar o segredo, viu, irmãs? Eu brabão, orgulhoso, cheio de soberba, ela vinha e fazia o café para mim, e eu brabão. E ela vinha com todo aquele amor, e eu achava que ela vinha com as patadas. Ela vinha, com aquele jeitinho dela, demonstrando o amor. O coração do ouro começou a quebrar, irmão. Transformei-me num príncipe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmão. Entendeu? Esse é o segredo. Agora, as irmãs, elas querem que os seus maridos que não são cristãos venham para a igreja, só orando. Você acha que vai acontecer? Você tem que ter uma ação. Fazer um agrado, fazer uma janta. Só estou trazendo aqui um exemplo que serve muito bem. O marido é a mesma coisa. Ah, pastor, minha esposa é assim, minha esposa é daquele jeito. Não, você fez alguma coisa para ela? Você comprou uma rosa para ela? Irmão, eu era tão oco que chegava no dia dos namorados, eu até esquecia, irmão, a data do nosso casamento. Aí, irmão, nem vou continuar mais. Tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação. Tem um projeto? Tenho, mas tem que ter uma ação. Tem um desejo? Tenho, mas tem que ter uma ação. Eu tenho um propósito, tenho planos, tenho projetos. Beleza, glória a Deus por isso, meu irmão. Sonhe alto, planeje. Mas não só fica nisso. Tem que ter uma ação. No pequeno ao grande. E nesse caminho há um preço a se pagar. Mas se os teus olhos estiverem nele, se os teus ouvidos estiverem nele, se da tua boca não sair as palavras, não apartar da sua boca as palavras do Senhor, Ele será contigo por onde quer que você andar. Então nós precisamos ter uma ação. Eu gostaria de ler em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, desfalecermos. A perseverança é fundamental na sua ação. Os teus olhos não veem, os teus ouvidos não ouvem, mas a sua perseverança, sem desanimar, você chegará a um tempo que você vai colher. É a mesma coisa que a faculdade, que a gente acabou de falar, são 4 anos, 5 anos, não sei, de pelejas, sem desanimar, perseverando. Não estou vendo, continua tendo ação. Não estou ouvindo, continua tendo ação. Continua, irmão. Continue. O problema nosso, sabe qual que é? Irmão, passou uma semana, nós já queremos abandonar. Passou um mês, nós queremos abandonar. Passou um dia sequer, já queremos abandonar. Não vou ter mais ação, não vou reagir, vou ficar aqui. É melhor ficar parado, porque não está acontecendo nada. Irmão, vem cá. Se você planta hoje, você vai colher amanhã? Eu plantei lá na firma, irmão, um pé de manga, desse tamanhozinho, irmão. Faz uns 10 anos que eu não colhi uma manga lá ainda. Mas a minha perseverança, antes de eu sair daqui, eu vou comer uma manga desse pé. Irmãos, não é de hoje para amanhã que a gente vai colher. O nosso papel, a nossa atitude é ter ação, é reagir somente, crer, ter fé e tendo ação. Tendo ação.
chegará um tempo, no tempo certo, você colherá aquilo que está preparado para você. Independente que nossos olhos vão ver, precisamos continuar tendo ação. Perseverando no tempo oportuno, colheremos, teremos a reação de Deus para as nossas vidas. Teremos. Porque nós não caminhamos por vista. Nós caminhamos por fé. Por fé, irmão. Não é por vista. Tem muito crente metendo o pé no balde. Tem muito crente metendo o pé na barraca. Isso só demonstra que você não tem fé, que você não tem perseverança. Tem muitas pessoas retrocedendo, porque isso demonstra que você não tem fé, que você não tem perseverança, que você é imaturo. Você está entendendo? Porque criança a gente fala assim, ó, vai escovar os dentes. Ele vai. Faça isso. A gente não fica no pé de criança, sim ou não? Quem é mãe, quem é pai sabe. A gente tem que ficar no pé ali, irmão. Chegou aos 12 anos que ele começa a despertar para a vida. Ele não precisa ficar mandando muito. Tem uns já com 20 anos tem que ficar mandando ainda. Nós temos aí um bebezinho, né? O Emanuel se batizou hoje, para a glória de Deus, aleluia, Deus seja louvado. Fomos lá, nosso pastor batizou ele juntamente com o Fábio, nós estávamos lá, amém? Foi festa no céu, glória a Deus, maravilhoso Deus, entendeu? Ele sim, a gente tem que ficar, filho, faça isso, filho, faça aquilo, porque ele é bebezinho, nenenzinho. Falei para ele que eu ia zoar ele. Então nós precisamos, mas filho não, mas tem muitas pessoas que ainda, irmão, tem que ficar, sabe? Tem que reagir, tem que ter ação. Glória a Deus. Não desista, mantenha-se firme. O que nos leva a desistir de ter ação? Primeira coisa, o que nos leva é quando nós tiramos os olhos de Cristo. O que nos leva a perder, a não ter ação, é quando nós tiramos os olhos dele. E quando nós tiramos os olhos dele, nós começaremos a focar outras coisas. A gente começa, irmão, é terrível. A gente começa a colocar dificuldade nas coisas que não, na verdade não tem, porque nós cremos um Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mas o que nós fazemos? Nós tiramos os olhos dele e começamos a olhar as coisas que estão ao nosso redor. E nós vamos encontrar. Nós vamos. Se nós tirarmos os olhos dele, quando nós começarmos a olhar ao que está ao nosso redor, nós vamos encontrar dificuldades. Vamos. Mas se os nossos olhos estiverem nele, nós não conseguiremos olhar nas coisas que estão ao nosso redor. Em Mateus capítulo 14, versículo 28, 31, diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? 32, não, até o 31, obrigado. Aqui é um clássico da Bíblia, é uma palavra que todo mundo conhece, que todo mundo sabe. Fantástico Pedro andando sobre as águas.
Mas o que eu quero destacar aqui, que quando Pedro estava num barquinho, e Jesus vindo lá, Pedro olhou, se maravilhou com aquilo, achou fantástico aquilo, e perguntou assim: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro, com os olhos em Cristo, não ligando para os ventos, não ligando para a tempestade, matou 1000 aqui, caiu mais 10.000 aqui, firme, forte ali, problema aqui, problema ali, conta lá, dificuldade aqui, e não sei o que, não sei o que, tudo que você imaginar de problema que tem te parado até hoje. Pensa aí nos problemas que tem te parado até hoje. Pensa aí, irmão. Uns querendo desistir, uns querendo abandonar, outros querendo parar, outros querendo ir para o mundo. E Pedro lá olhando Jesus e não olhando as dificuldades, não olhando os problemas. E Pedro só fitado em Jesus, ele botou o pé, botou o outro e olhando para Jesus, e vai, e vai, e vai. De repente Pedro dá aquela olhadinha, tirou os olhos de Jesus e começou: nossa, que vento tão grande, nossa, que chuva tão grande, rapaz, que raio enorme, rapaz, olha o tamanho dessa onda, está balançando, ai meu Deus, acho que eu vou morrer, vai acabar com tudo, está acabando o mundo. Eu acredito, se eu estivesse no lugar de Pedro, eu começaria a ter essa imaginação. Começou a olhar o tamanho das ondas, começou a olhar o tamanho do vento, chuva, raio, ondas, e começou a diminuir Jesus naquele momento. Quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar outras coisas, Jesus começa a ficar pequeno na sua vida. O mesmo Jesus que fez Pedro andar sobre as águas, começou a diminuir no mesmo instante diante de Pedro. Por que isso aconteceu, pastor? Porque os olhos de Pedro não estavam mais em Jesus, estavam nas circunstâncias que estavam acontecendo. Quando nós tiramos e Pedro não começou a ter mais ação, ele paralisou ali e começou a afundar. Então é muito importante nós entendermos que quando nós tiramos os olhos de Cristo, com certeza nós vamos ver as outras coisas. E quando nós vemos as outras coisas, começamos a ter um entendimento que as coisas são maiores que Jesus, e começamos a deixar Jesus de lado, e olhamos para as dificuldades que estão ao nosso redor. Irmãos, o nosso pastor ensinou algo muito poderoso, e eu meditando naquilo que ele ministrou, que quando nós começarmos a olhar a igreja, não com a ótica bíblica, mas com a ótica humana, nós vamos ver defeito, sim ou não? E defeito tem, porque é feito de mim e de você. Tem dia que você quer uma coisa de manhã e à tarde você quer totalmente diferente. É ou não é? É igual a Curitiba, você é igual a Curitiba, irmão. Eu vou definir você como Curitiba, que dá as 3 estações no mesmo dia. De manhã dá sol, meio-dia chove, vem o frio e à noite esquenta de novo. Para quem tem rinite, sofre. É a mesma coisa você. Uma coisa você quer de manhã, chegou de tarde você quer outra. É verdade. Problema nós temos, dificuldade nós temos, erros nós temos. Temos ou não temos? Temos, irmãos.
Mas se os nossos olhos estiverem em Cristo Jesus, as coisas que estão ao nosso redor não vão nos atingir, porque não terá espaço em nossas vidas, porque Ele é maior em mim e também em você. E nós vamos ter ação, porque os nossos olhos estão nele, não nos problemas, não na dificuldade. Os nossos olhos estão nele. Você está entendendo? Tem muita gente que olha para a igreja preta e fala: nossa, que igreja preta, para que igreja preta? Irmão, o mais importante não é a cor da parede aqui, o mais importante é Cristo. Você está entendendo? Para mim pode ser até rosa, pode ser azul, pode ser qual for que for, mano. O importante é Jesus, gente. É Cristo. Pode ser branca. Eu estou usando só um exemplo, porque eu já ouvi isso, as pessoas criticarem a cor da nossa igreja. Você está entendendo? O importante é Jesus. Se os nossos olhos estiverem nele, preto, azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, até verde, palmeira. Isso aí será bonito. Não importa. Grandes desafios estão em na nossa frente, mas minha pergunta aqui é: você vai desistir ou você vai perseverar? Você vai agir e ter uma ação ou vai recuar? A minha pergunta é essa aqui nesta noite para você. O que você vai fazer? Qual é a sua resposta? Você vai ter uma ação, você vai agir, você vai se posicionar, ou você vai recuar, você vai desistir? Quem crê que Deus pode todas as coisas aqui, levante sua mão. Pastor, mas eu sou tão fraco. Aí que você é forte. Porque você não vai na sua força. Você vai na força do Deus vivo. Segunda coisa, os nossos ouvidos precisam estar atentos a Cristo. Quando nós escutamos mais as outras coisas e não Cristo, nós vamos recuar e desistir. Nós não vamos perseverar. Quando os nossos ouvidos estiverem atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos retroceder, nós vamos parar. Mas quando os nossos ouvidos estiverem em Cristo, nós vamos ter ações, nós vamos reagir e nós vamos agir. Eu gostaria de ler com vocês em Lucas capítulo 18, versículo 35, 42 a 42. Aconteceu que aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo tropel da multidão, que é o barulho da multidão, que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus de Nazaré. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. 42. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. O que eu quero destacar aqui, irmão, que Bartimeu estava ali.
E tinha um alvoroço de pessoas, muitas pessoas. Mas ele ouviu que Jesus estava passando por ali. E de repente ele começou a clamar. É uma passagem, né? Quando eu ia fazer visita, eu que estava treinando ele, contei um segredo para ele. Eu falo assim, Yukio, a mensagem é, sempre que nós vamos fazer visitas, sobre Zaqueu. E todas as vezes que eu ia levar ele, treinando ele, nós ia fazer visitas para as pessoas. Ele já sabia, Zaqueu, né, pastor? Eu falei, é isso aí, meu filho, está aprendendo. E também sobre Bartimeu, eu ministrava muito nas visitas que eu ia fazer para as pessoas não crentes, evangelística. Mas o que eu quero destacar aqui é que tentaram calar, mas os ouvidos de Bartimeu não estavam nas palavras das pessoas, não estava no barulho ao seu lado, estava o que? Em Jesus. Jesus estava passando ali. Muitas vezes as coisas passam em nossas vidas, mas como os nossos ouvidos estão atentos às outras coisas, nós não conseguimos perceber que Jesus está passando ali. Que Jesus está passando ali. Que Jesus está se movendo. Que Jesus está agindo. E que se nós estamos atentos aos ouvidos, às outras coisas, irmãos, nós não conseguimos perceber o movimento de Jesus, e quando nós não percebemos o movimento de Jesus, nós perdemos, nós não temos ação. Fique quieto, cala, não adianta, o Senhor Jesus não vai te ouvir, as coisas não vão acontecer. Pau que nasce torto morre torto, não adianta. Não adianta continuar, não adianta avançar, não adianta, você está sonhando muito alto, você está imaginando muito alto, ei, menos, isso aí não é para você. Mas se os nossos ouvidos estiverem naquele que fez a promessa, pode passar os céus e a terra, as palavras dele jamais passará, mas os nossos ouvidos precisam estar nele. Irmãos, todo mundo sabe do meu testemunho de vida. Eu era o mais pobre da ICB Xaxim, e o menor também. Todo mundo, no encontro eu conto o meu testemunho. Eu morava na Vila Tripa, fica registrado. Olha o nome da vila. Minha família era pobre. Irmão, para você ter uma base, só tinha um corredorzinho, eu morava do lado do campo do ferroviário. Quem mora por aqueles lados sabe. Só tinha um corredorzinho assim, irmão, passava assim, ó, 2 azulejos. E eu morava ali, metade dentro do rio, metade da terra. Eu chamo o rio para ficar bonito. Chique. E eu morava lá, e lá naquela época tinha cola de sapateiro que cheirava muito, hoje não tem isso aí, que era droga, e passava correndo naquele bequinho lá, as pessoas bem doidas, irmão, parecia que estava matando meio mundo, tanto cheirar cola, e eu morava lá, aí as outras famílias, parte de pai, parte de mãe, olhava para a gente e falava assim, isso aí não vai dar nada, esse aí, há um lugar que ele mora, há um ambiente que ele mora, isso aí vai dar um noia, estou até vendo, noinha, proporção, noinha, isso aí, irmão, vai dar um traficante, porque ele lá tinha boca, né? Mas, irmão, minha mãe orando para o Senhor Jesus, na igreja, levava a gente, eu dormia, né, nos cultos,
Mas ia. Os ouvidos estavam em Cristo. Jesus tinha uma promessa. Jesus me tirou do Mato Grosso do Sul, nos trouxe para Curitiba. Vou contar rapidinho. A gente vindo da rodoviária, em cima do táxi, a gente amarrou o colchão em cima, irmão, na BR ali. Voou o colchão na BR, irmão. E a gente tudo pequenininho. A gente veio de lá. Vai vendo. E a gente veio de lá, a gente, pobre. Daí eles falaram que a gente não ia dar em nada, mas graças a Deus, irmão, hoje, sirva a Deus em primeiro lugar. Sirva a Deus. Hoje, tenho uma família. Hoje, sou pastor. Mas isso é o menor de todos. Porque aquele que fez a promessa não muda para aqueles que têm ouvido nele. Olha a resposta de Jesus para Zaqueu. O que você quer que eu te faça? Porque tentaram calar ele, tentaram colocar outras palavras no meio, tentaram implantar outras palavras, mas Zaqueu estava com os ouvidos em Jesus. Ele clamou pela segunda vez. E Jesus respondeu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde estão os teus ouvidos? Por que você parou de ter uma ação? Por que você parou de reagir ou agir? Os teus ouvidos definem muitas coisas, irmão. O que tem enxertado dentro de você, o que tem colocado dentro de você, o que tem falado, o que os teus ouvidos têm ouvido, que não vai dar certo, que você não nasceu para isso, aqui não é o teu lugar. Jesus te chamou, Jesus te escolheu, e Jesus colocou uma promessa sobre a sua vida. Os teus ouvidos precisam estar nele. Para a gente finalizar, não aparte da sua boca as palavras de Deus. Claro que tem outras coisas, mas eu gostaria de destacar essas três coisas. Por que muitos têm desistido? Porque têm apartado da sua boca as palavras de Deus. Olha só que poderoso que Deus fala a Josué, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie nela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem. Mas se você deixa de falar, de meditar, você com certeza não terá uma ação. Porque se você deixa de falar, você deixa de meditar, o teu coração se enche de muitas coisas. E você vai ter uma ação em cima daquilo que você está cheio. Cheio. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus,
cheio da presença de Deus, você vai ter uma ação. E o Senhor será contigo por onde quer que você andar. O problema é que nós não correspondemos àquilo que nós falamos e àquilo que nós pensamos. Muitos querem ter coragem, muitos querem ser forte, mas pois não conseguem, porque na verdade decidiram ser forte e ser corajoso, decidir de palavras, mas não ter uma ação que corresponde à sua escolha. Muitos falam ou não falam, mas poucos têm ação em cima daquilo que falam. Muitos prometem, mas poucos têm uma ação em cima daquilo que prometeram. Isso é um grande mal. É melhor que não prometa do que prometer e não cumprir. E quando você promete algo e não cumpre, você está em dívida. E quantas dívidas você tem? Não estou falando com as Casas Bahia. Não estou falando, meu irmão, com as lojas aí. Eu estou falando, meu irmão, com as promessas que você falou para o corpo de Cristo, para a igreja. Não estou falando só financeiramente, mas eu estou falando de compromissos. Promessas, promessas e promessas, mas não tem tido uma ação em cima daquilo que prometeu. Você está endividado. E as coisas não darão certo se você não consertar a sua vida. Eu estou falando por mim também, viu, irmão? Tudo isso aí que eu estou mencionando, Deus me pegou. Quantas coisas você prometeu e não cumpriu? Com o corpo, com a igreja. Quantas coisas você falou? Talvez na emoção, talvez num congresso, talvez numa convenção, talvez no momento da célula, onde que o céu desceu e a célula subiu. Talvez no momento da sessão Freedom, numa vigília, promessas que estão aí dentro, que o Espírito Santo de Deus está trazendo na sua memória, chorando, babando, não, agora vai, promessa, mas não teve ação. Pastor, você não sabe da minha vida. Nossa, pastor, mas como está sendo difícil. Irmão, você foi ameaçado ir para uma fornalha de fogo ardente? Irmão, você foi ameaçado de ser jogado numa cova de leões? Pastor, mas isso é do Velho Testamento. Nós estamos no tempo da graça. Irmão, você foi preso e amarrado, chicoteado, levou 39 chibatadas. Pastor, mas isso está na Bíblia, mas no tempo de hoje. Meu irmão, o nosso apóstolo Doriel foi preso. Foi preso, para cadeia, xadrez nele. Você pode falar desse Jesus aí. Está criando tumulto. E chegará um tempo que vão tentar nos calar. Ele não está longe, não. E aí? Se hoje nós desistimos, chegará um tempo que aquilo que virá será muito maior para nós desistirmos. Se nós hoje prometemos e não cumprimos por coisas pequenas, chegará um tempo que as coisas se tornarão grandes. E aí?
Hoje nós podemos gritar aqui dentro, irmão. Pular. Virar. Plantar bananeira. Melhor. Nós podemos fazer muitas coisas aqui dentro. Gritar, pular. Mas chegará um tempo. Não sei, mas eu imagino. Teremos que se reunir nas cavernas. Nos matos. Se nós queremos expressar nossa fé e nosso amor. Em cultuar o Senhor. 2023 está na porta. Pedindo licença. Para entrar. E aí? Você vai continuar postergando a ação que você precisa ter? Ou você vai ter uma ação? E com certeza, 2023 será um tempo de reação do reino de Deus. Na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho. Aonde você colocar a planta do seu pé, o lugar será abençoado. Não porque você é estrela, porque você tem tido uma vida de ação. E quando você colocar os plantas do seu pé, será um tempo de reação do reino de Deus. Mas a minha pergunta não é isso. E aí? E aí, meus irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer corpo mole? Ou vamos para a guerra? Nós vamos fazer corpo mole? Ou vamos ter uma ação? Nós vamos esperar cair do céu? Ou vamos semear? O reino de Deus é de ação para ter uma reação. As coisas não acontecem se você não tiver uma ação. Ah, mas e a fé? Se você não tiver uma ação de fé, não terá uma reação do milagre, da provisão, das maravilhas. Depende da sua ação. Depende do seu posicionamento. Depende aonde estão os teus olhos. Depende aonde estão os teus ouvidos. Depende de onde estão as suas palavras. O que sai da sua boca. O que sai da sua boca. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Tem 5 minutos. E eu quero te desafiar aqui nesta noite a vir aqui na frente. A gente vai orar aqui na frente. Eu não vou pedir para você se arrepender desse ano, mas aí fica a critério. Eu te aconselharia você se arrepender das tuas promessas e não cumpriu. Mas nesta noite, você precisa sair deste lugar decidido, não de palavras, irmão. Eu espero que essa palavra não tenha te comovido. Por favor, eu não quero que ela faça isso em você. Não quero te comover aqui. Não quero. Eu quero que ela gere em você um incômodo, sim. Eu quero que ela gere um peso na sua consciência, sim. Eu quero que ela bata na tua mente aí. Sério, pastor? Sério, irmão. O caminho da libertação é essa. Se não tiver um peso na consciência, não há libertação, não há mudança. Se não tiver um constrangimento, não há uma mudança. Você está entendendo? É isso que eu quero que ela gere. Quantas promessas estão aí dentro aí? Desse ano, não é dos anos, não. Desse ano que você não fez. Que você não agiu. Para a sua família, para o corpo de Cristo, nos seus estudos. Ah, pandemia, todo mundo coloca a culpa na pandemia. Ah, não. Suas orações dependem da pandemia? Sua leitura de um bom livro,
Sua leitura bíblica depende da pandemia. Seu devocional depende da pandemia. Seu fazer uma janta para sua esposa depende da pandemia. E assim vice-versa, né? Qual que é a promessa que está aí? Amém? Eu espero que os meninos tenham escolhido um bom louvor para ajudar os nossos irmãos, a nós a orarmos. Vou pedir para os irmãos, puxa esse aqui, coloca aqui em cima. Eu quero te convidar, você vir aqui na frente, para a gente orar e cantar e adorar o Senhor. Gostaria que você viesse aqui. Pastor, mas eu não quero ir na frente. Mas venha, irmão. Venha. 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 Eu gosto de orar perto de vocês. Eu gosto de olhar nos olhos de vocês. Eu gosto que vocês venham aqui perto. Que vocês ficam, você e Deus aqui. Você e o Senhor aqui. Não sou eu que estou te cobrando alguma coisa aqui. Mas é Deus. É o Senhor que está martelando a sua mente aí. É o Senhor, se você veio aqui hoje, porque o Senhor queria dar essa palavra hoje para você. Você não veio aqui, irmão, hoje eu vou lá. Não. Tudo foi preparado para Ele. Mas a minha preocupação não é só vindo aqui, mas é o que você vai fazer com isso. Você vai continuar postergando? Você vai começar a ficar adiando? Ou você vai nesta noite tomar um posicionamento e ter uma ação? Chegou um tempo na sua vida que não é os outros que tem que fazer por você. É você que tem que ter ação para ter uma reação do reino de Deus. Então que nesta noite, aquilo que você tem adiado, o Senhor fala assim: e agora? E agora? Você vai dar ouvido naquilo que eu tenho falado para você, ou você vai dar ouvido para os outros, que os outros têm falado para você? Você vai olhar para mim, ou você vai olhar pelo aquilo que está acontecendo ao seu redor? Não tenha medo, não se preocupe. Se os teus olhos estiverem nele, Ele será contigo por onde quer que você andar. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque eu serei contigo. Mesmo qualquer situação que venha, se os teus olhos estiverem em mim, se a tua esperança estiver em mim, eu sempre serei contigo. Mesmo que os seus olhos carnais não vejam, mas você sente. Então chegou um tempo na sua vida que você precisa ter uma ação. Você precisa ter uma ação. Enquanto vai tocar essa canção, você vai fazer uma oração aqui. Não é eu que vou ter que orar por você, irmão. 2023 está batendo a porta. Você vai continuar da mesma pessoa, ou você vai ter uma ação? Você vai ter um outro posicionamento. Aí as coisas começarão a acontecer. Aquilo que você nesse 2022 achou impossível, meu irmão, quando você começar a ter uma ação, aquilo que você acha impossível se tornará possível. Porque tudo aquilo que você acha que é impossível para Deus, Ele faz acontecer e se torna possível.
Tem um milagre na sua vida, tem a provisão na sua vida, mas os teus olhos precisam estar nele, os teus ouvidos precisam estar nele, tuas palavras na sua boca, no seu coração, precisa vir dele. Chega de dar ouvido aos outros, chega de ver aquilo que está acontecendo, começa a olhar para ele nessa noite. Faça a sua oração nessa noite. Faça a sua oração nessa noite. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre. Se você quiser nessa noite deitar, deite. Mas você precisa sair daqui, irmão. O Senhor te trouxe nessa noite para te chamar para um desafio, para um posicionamento que até hoje você adiou, mas nesta noite você precisa começar a ter uma ação, e as coisas começarão a acontecer. Começa a falar com Ele nessa noite. Começa a falar com Ele nessa noite. Começa a falar com Ele nessa noite. Vamos. Minha canção. Começa a se desligar. E o meu louvor. Se desliga, meu irmão. Se o sol se pôr, começa nessa noite noite chegar, a se render. Ele te chama para um novo tempo. Ele te chama para um novo tempo, mas esse tempo vai exigir ação, vai exigir uma reação, vai exigir um agir. Me submergirá. Vamos! O amor me traz pra vamos! Ele te chama! Me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. O Senhor te chama. O Senhor te chama. O Senhor te chama para esse tempo você ter uma ação. O Senhor te chama para esse tempo você ter uma ação. O Senhor te chama. Respirar e me faz andar sobre as águas. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração.
Senhor te chama nesse novo tempo. A primeira coisa que você precisa entender, que você precisa fazer, é ter uma ação. Você precisa sair decidido deste lugar a ter uma ação, independente da situação. Você precisa ter uma ação. Assim acontecerá o sobrenatural, a reação. Que nesta noite, meu irmão, aquilo que você tem buscado há tanto tempo, começa a ter uma ação. Mas uma ação de perseverança, uma ação contínua. Você no tempo certo terá a sua colheita e terá a reação. Que nesta noite, em nome de Jesus, você entenda que você precisa ter uma ação para ter uma reação. Senhor, Pai, e eu te peço aqui nesta noite, os meus irmãos estão aqui, eu te peço, Senhor, que o Senhor mova sobre cada um. E eu creio que essa palavra não veio em vão. Eu tenho certeza aqui, Senhor Deus, que veio de encontro à necessidade dos meus irmãos que aqui estão. E que o Senhor possa nessa noite, Pai, gerar neles um confronto, gerar neles, Senhor meu Deus, de uma forma para que eles entendam que eles precisam ter uma ação, agir, em nome de Jesus, na sua casa, no seu trabalho, na sua célula, no corpo de Cristo, para ter a reação, para que nós possamos colher aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que está reservado, está preparado para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Você que pode, aplaudir ao Senhor Jesus. Amém? Eu vou encerrar. Só deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu acho que é muito importante. Irmãos, você precisa ter uma ação de conserto. Você precisa ter uma ação de não ficar postergando aquilo que é para ser feito. Senão você vai viver uma vida iludida, de achar que sem ter uma ação, terá uma reação. E não tem uma reação. Fato. Você só vai colher aquilo que você plantar. Fato. Amém? Entenda isso. Em nome de Jesus. Parte para 2023 como um ano de mudanças, de ações. Amém? Deus abençoe sua vida. Não saia sem nos dar um abraço. Nosso culto está encerrado.